hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite a todos. Paz e bem. Como a irmã falou, meu nome é Tamires. Boa noite para vocês que nos acompanham aí pelo sistema de comunicação Querigma. Paz e bem para vocês. Como eu estava falando, como a irmã falou, meu nome é Tamires. Tenho 25 anos e faz uns meses que eu participo no ministério, né? Eu acho que vocês já estão acostumados a ver minha cara por aqui. A palavra de hoje, a gente está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 52 a 58. Quem tiver com a sua palavrinha, vamos pegar. O capítulo 6, versículos 52 a 58. Amém ou misericórdia? Como é o Evangelho, sempre lemos de pé. Vamos ficar de pé para a gente proclamar o Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e no último dia ressuscitarei. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Podem sentar. Como é bonita, né, a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Para nós relembrarmos como Ele se dá a nós. Ele diz para aqueles judeus, Ele responde. Ele fala da sua Eucaristia, Ele fala da nossa Eucaristia. Ele fala daquele pão e daquele vinho que é consagrado no altar, que após ser consagrado, transforma-se em corpo e sangue de Cristo. Olha o que ele diz: aquele que come do seu corpo e bebe do seu sangue, ele oferece vida eterna, e no último dia ele ressuscitará. Olha o que ele fala também: aquele que come e bebe do seu sangue, tornamos com ele um só corpo e um só espírito. E para aqueles que não comem da sua carne e não bebem do seu sangue, ele diz: em verdade vos digo, aquele que não comer da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá vida em vós mesmo. Quando Jesus ele vem dizer, quando a gente não tem vida em nós mesmos, a nossa vida não tem sentido sem Jesus. Ou tem? Não tem. O que seria de nós se Jesus não tivesse se dado a nós? Nos dias de tribulação, como seria? A quem recorreríamos? Não tinha.
Nos dias de dor, a gente chama Jesus. Nas enfermidades, pedimos cura a Jesus. É isso que ele diz. É verdade que aos nossos olhos físicos não conseguimos ver o sobrenatural da Eucaristia. Mas quando começamos a participar da Santa Missa e conseguimos olhar com os nossos olhos da fé, conseguimos ver o sobrenatural. O que tudo acontece quando acabamos prestando atenção a participar da Santa Missa, aquelas palavras que respondemos. Tudo isso é mistério da fé. A fé é isso. É acreditar naquilo que não se pode ver, naquilo que não se pode pegar, nem sentir. Que a gente não seja que nem Tomé. Ele só acreditou em Jesus que tinha ressuscitado quando ele tocou. Mas Jesus diz lá no Evangelho ainda de João, no capítulo 20, versículo 29, felizes os que creem sem ter visto. E ele ainda diz no capítulo 20, versículo 27, não sejas incrédulos. Não sejas incrédulos. Que a gente, olha o que ele diz, que a Eucaristia para nós não é como aquele pão do maná que foram oferecidos aos pais. Esse pão, esse maná que ele está falando, foi o alimento que ele ofereceu àquele povo quando passou 40 anos no deserto. O pão que Deus providenciava todos os dias. Mas esses morreram. Mas o que ele nos dá, pelo poder da Eucaristia, o pão e o vinho que se transformam em corpo de Cristo, esse sim nos dá a vida eterna. É Ele que nos faz ressuscitar. É Ele que ressuscita a nossa fé, que ressuscita a força. Mesmo quando a gente está ali no chão, Ele vem em nosso auxílio e nos levanta, nos ergue. É Ele que é a nossa força. E olha o que eu poderia responder, Tamires, o que eu poderia responder para essa pergunta desse judeu. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Simplesmente por amor. Tem outra resposta? Jesus disse. Deu a resposta dele. Estou dizendo eu, Tamires. Para mim, essa pergunta, quando eu li, eu digo, simplesmente por amor, porque Ele nos ama. E para Ele ter comunhão conosco, para a gente ter comunhão com Ele, para a gente viver junto dEle, para Ele viver junto de nós. Então, o que o Senhor pede, basta apenas acreditar e confiar. Engraçado que tem muita gente que não acredita na Eucaristia, né? Vocês sabem. Eles não acreditam no que está sendo consagrado no altar, mas acreditam no Santíssimo de Jesus naquele ostensório. Será que eles pensam que Jesus está ali naquela parte dourada, está naquele ostensório? Quando a gente olha para Jesus no Santíssimo, a gente olha para o centro. Onde está aquela parte branca? Para nós, Jesus está ali. Jesus está aqui. Por isso que nos momentos de orações nós estamos aqui. Estamos adorando. Porque cremos. É os nossos olhos físicos que vê? Não. É os nossos olhos da fé. A fé que faz acreditar no sobrenatural. É a fé que faz a gente acreditar no invisível. A gente crê em Jesus, não crê? A gente vê? Não. Mas a gente sabe que Ele existe. Porque Ele está conosco. Ele está unido a nós. E o pão e o vinho é somente mais um motivo de acreditarmos. Está na sua palavra. E quando a gente está na Santa Missa, a gente professamos a nossa fé. Quando rezamos o credo, nós dizemos, creio na comunhão dos santos.
Quando o sacerdote ele está fazendo a consagração, a gente diz santificar nossas oferendas. Quando nos prostramos, nós dizemos, Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a nossa fé. A cada vez que ele está consagrando ali o pão e o vinho, o corpo e o sangue. E quando o sacerdote termina aquela consagração, ele diz, tudo isso é mistério da fé. E o que proclamamos, todas as vezes que comemos desse pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa vinda. Muitas vezes a gente está ali participando da missa apenas de corpo presente. Não estamos atentos às palavras que proclamamos, porque muitas vezes acaba sendo automático. Às vezes vamos para a fila da comunhão, às vezes assim, trazendo com tanta raiva no coração. Às vezes, de forma inadequada, segundo as normas da igreja, né? Porque a gente sabe que a gente não pode receber Jesus na Eucaristia de forma física, de todo jeito, né? A gente sabe, tem que ter o primeiro catequismo, tem que ter a catequese, crismado, tem que ter o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Tem aquelas regras que a igreja nos dá. A gente não pode, nesses momentos, fazer a nossa física, mas nós podemos fazer a nossa espiritual, não podemos? No nosso cantinho a gente pode dizer, Jesus, eu não posso te receber fisicamente, mas eu te recebo espiritualmente. Para que possamos ser apenas um. Olha, eu sou casada, vai fazer 3 anos. Na verdade, casada na igreja vai fazer 2. E para mim, quando eu só era junta com meu marido, para mim era um tormento. Não por estar só junto, mas porque eu estava distante de Jesus na Eucaristia. Eu estava distante dele. E para mim, que já conhecia um pouquinho da palavra de Deus, e já sabia o quanto era importante para mim, meu Deus, era uma tortura para mim. E antes, eu dizia assim, eu não sei se alguns os irmãos lembram, eu dizia assim, eu não sou muito chegada à missa não, porque as luzes acesas, tem gente ali que só vai para prestar atenção na roupa do irmão, para estar conversando, para estar olhando para o lado. Eu só gosto mais de um momento de oração, que a pessoa se concentra mais, as luzes estão apagadas. Só que hoje eu vejo que eu só estava fugindo. Eu estava fugindo daquilo que era importante para mim, que fazia parte de mim, que era a Eucaristia. A Eucaristia é importante para nós, nem que seja feita a nossa comunhão espiritual. E quando eu passei esse ano, 1 ano junta, eu pedi a Deus, Senhor, quando eu vinha para a missa, né? Que eu não podia fazer a minha comunhão física, eu fazia somente a espiritual, eu ficava quietinha no meu canto, colocava a mão no meu coração e eu dizia, Senhor, eu não posso te receber fisicamente, mas eu te recebo espiritualmente. Eu sei, me perdoa, Jesus, porque isso foi uma opção minha. Foi eu que decidi estar naquele tempo distante de Jesus, porque eu sabia que se eu estivesse somente junta, eu não poderia receber Jesus na Eucaristia. E para mim aquilo ali, aquele todo tempo, às vezes descia as lágrimas, porque não era Jesus somente que cobrava de mim, era eu que me cobrava. Eu dizia, Senhor, eu estou na caminhada, eu sei o que é certo e ainda não sou casada na igreja. Porque naquele momento eu estava enxergando com os meus olhos da fé. Porque se fosse pelos meus olhos humanos, né? Eu não tinha essa ansiedade, essa vontade, esse desejo de me casar na igreja. Quando eu me casei no dia 11 de agosto, no casamento comunitário que teve, no dia do meu casamento, eu chorei tanto, que a emoção não era nem tanto estar casando, não era mais de receber Jesus.
Olha, meu marido que me perdoe. Mas a emoção que eu estava no dia do meu casamento, quando eu recebi Jesus na Eucaristia, o que só me vinha, como eu estava com saudade de ti, Jesus. Como tu era importante para mim, eu não sabia. Quanta falta tu me fez dentro de mim. E eu acho que nesse dia eu fui a única noiva que chorou, viu? De 60 e pouco, eu acho que eu fui a única. Mas é porque é isso. A gente sabe que ele faz parte da gente. E quando a gente conhece, a gente não quer mais se separar. Nossa, quando eu recebi, e olha que foi uma tribulação, viu? O inimigo não quer que a gente chegue no casamento, não. Porque eu passei o dia me aprontando, não consegui ajeitar o cabelo, não consegui colocar um brinco, não consegui me maquiar direito, e quando cheguei na porta da igreja, a sandália torou. Foi tudo uma tribulação. Por quê? Porque o inimigo sabia que aquilo era importante para mim. Ele sabia que fazia parte de mim. Por quê? Porque eu acreditava. Eu tinha fé. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos. Vamos nos apresentar ao Senhor. Como é que está você hoje? Naquele